Seu estagiário lhe perguntou: doutor, no CPC tem documento particular, documento público, instrumento, qual a diferença entre eles? Seu cliente quer registrar a entrada de um estranho no edifício, para depois falar com o síndico do prédio. E aí lhe pergunta: doutor, aqui no Código Civil fala em instrumento público, instrumento particular e documento público e particular. Qual deles devo usar? Você, como advogado, teria resposta pronta para essas ocasiões? Pois é, até parece uma pergunta banal, mas nas legislações estão repletas dessas expressões para situações distintas, né? Afinal de contas, qual delas usar? Por qual motivo? Por que há essa diferença? E o que é mesmo um documento? Os arquivos em nuvens são documentos? E o mero silêncio é um documento? Um ato jurídico? Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer desses questionamentos, fica até o final que não vai mais tê-las. Fique atento. Vejo você após a vinheta. Olá, por aqui Alberto Bezerra com mais uma dica jurídica. Começaremos com uma visão mais ampliada disso tudo, né, para depois irmos se aproximando e entendermos as razões dessas distintas nomenclaturas e quais usá-las, né? Vamos por partes, né, como diria o Jack Stripador. Primeiramente, vamos entender o significado de documento, no sentido mais estrito, mais limitado quanto ao seu significado, né? Documento é tudo aquilo usado como prova, no qual se destaca uma gravação de caracteres escritos em qualquer elemento gráfico que o suporte. São exemplos disso o papel, o plástico, o tecido. De modo inverso, no sentido mais amplo, sendo essa a designação mais absorvida pela doutrina, jurisprudência e na lei, documento pode ser entendido como meio de prova, expresso por qualquer objeto, coisa ou escrito. Por isso, pode apresentar-se como algo gravado, digital ou digitalizado, que seja útil a expressar então a veracidade de um fato. Com esse propósito, posso citar e-mails, conversas por chats, né? Aquilo que falei no início, né? Os arquivos em nuvens e por aí vai. Agora, vamos compreender as diferenças entre documento e instrumento. Documento, como eu antes fiz referência, tem como propósito a comprovação de um fato, a ocorrência de determinado evento jurídico. O instrumento, por sua vez, vai mais adiante. Além de servir para a comprovação de um fato, ele igualmente constitui uma forma exigida por lei ou não, adotada por aquele que almeja celebrar um ato ou um negócio jurídico. Percebe que por isso mesmo você ouve falar em testemunhas instrumentárias, quer dizer, aquelas que em algumas hipóteses são exigidas por lei para atestar certos documentos, não é isso? Então, percebe? Instrumentárias porque as testemunhas são necessárias por conta de uma formalidade exigida por lei. Deixemos então essa distinção entre ato e fato jurídico, assim como negócio jurídico, para um outro vídeo. Do contrário, o negócio vai ficar bem extenso, né? Documento e instrumento são intimamente diferenciados pela liberdade da forma da sua elaboração. Em alguns instantes eu vou mostrar uma série de artigos do Código Civil, nos quais você vai constatar a nítida diferença quanto à exigência desses formatos. Só mais um pouquinho. Quando falamos em documento particular, também conhecido como documento privado, então queremos afirmar algo de prova. São redigidos por aqueles que diretamente estão interessados no fato, descrever em determinados fatos. Pode até ser por um terceiro. Todavia, desde que não seja um ente público, né, que atue direto ou indiretamente nessa situação. A ata de uma reunião de condomínio, redigida assim pelo síndico, é um exemplo desse tipo de documento particular. No caso aí,
O documento busca provar a existência, por exemplo, de votos e o que foi decidido por eles, não é isso? Mas, como eu disse antes, desde que seja elaborado por fonte não oficial. O documento público, portanto, é justamente aquele elaborado por funcionário público, obviamente no exercício das suas funções. Todavia, esse caso específico pode não ter como propósito a finalidade única de servir como prova. Exemplo clássico disso é o boletim de ocorrência, né, que atesta a ocorrência de por exemplo, um acidente de trânsito, né? Esse documento público é uma visão no sentido amplo. E, pessoal, se você até está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like, faça algum comentário aqui embaixo, né, do que você achou, tudo bem? Não esqueça também de assinar nosso canal. Aí vamos aqui prosseguir. Quero dizer no sentido restrito do propósito. O documento público igualmente pode ser um instrumento, logo um instrumento público. Esse documento provém de um oficial público, legalmente habilitado para atestar fatos que ocorreram na sua presença. Consoante a previsão do artigo 405 do CPC, eu vou botar aqui uma imagem aqui, o instrumento público não só serve para constatar fatos, mas igualmente criá-los. Eu estou falando dos fatos. Veja que nesse artigo que eu acabei de mostrar, fala-se no escrivão, no chefe de secretaria, o diretor de secretaria, o tabelião ou o servidor. Então, ilustrativamente, uma ata notarial, né, uma escritura pública são exemplos dessa modalidade de documento. Agora, por qual motivo o legislador, em certas situações, prescreve que o ato deve ser de determinado jeito? Eu falo no sentido documentado, né, e outros não. É dizer, em alguns há requisitos a serem cumpridos, sob pena de invalidade. E irei mostrar agora alguns artigos do Código Civil nos quais você constatará isso que falam. Ou seja, casos que existem formalidades a serem seguidas e outros total liberdade. E logo em seguida eu volto para comentar a razão disso tudo ocorrer. Apenas a título de curiosidade, para alguns escritos, né, que se extraem pela primeira vez ou foram elaborados concomitantemente, diz que são originais. As extrações seguintes são chamadas de traslados ou certidões. Todavia, as cópias feitas anteriormente em outro cartório, extraída por outro notário, passam a ser chamadas de cópias ou extratos, a depender do caso. Já as cópias dos autos judiciais são concedidas por meio de certidões. Se é necessário a elaboração de instrumento, documento, público ou particular, é a lei que determina. Se descumprida, portanto, aí é um ato inválido. Mas veja, dizer que um ato inválido não é o mesmo que não existir, tudo bem? Da análise das regras dispostas no Código Civil, fica mais nítido o propósito do legislador. A exigência das formalidades estão intimamente ligadas ao grau de importância que elas têm com a vida das pessoas, na sua repercussão. Do mesmo modo, na medida da necessidade da segurança jurídica dos negócios celebrados. Por isso, regularmente vê-se na doutrina falar em documentos formais e não formais, ou até mesmo em atos solenes e não solenes. Lembra? Os não solenes, não formais, admitem qualquer forma não proibida em lei.
Suponhamos, se determinado porteiro de um prédio quer registrar a entrada de um estranho, ele provavelmente irá dizer algo do tipo, a pessoa, né? Por favor, não, só diga qual é o seu nome e assine aqui embaixo. Você percebe a ausência de formalidade, né? Mas percebe que também ele tem toda a validade jurídica. A propósito, existem até contratos de locações, procurações, que podem ser feitos por meio verbal, não é isso? Por isso, você vai encontrar algo na doutrina dizendo que para esse ou aquele negócio, que não é da substância, da sua essência, exige que seja feito de modo escrito. No atual código destaca-se que o legislador buscou harmonizar as formas de celebrar os documentos jurídicos, sem deixar de lado a segurança. Há casos, inclusive, que se admite um negócio jurídico unicamente por meio do silêncio, não é isso? Confira lá o artigo 111 do Código Civil. É aquela história do quem cala consente. Aqui, o silêncio representa também uma exteriorização da vontade. E isso pode também ser observado lá na lei do inquilinato, em seu parágrafo 1º do artigo 47. Igualmente lá no parágrafo único do artigo 299 do Código Civil. Então, no caso, o silêncio representa uma declaração tácita de vontade. Muito bem, eu creio que ficou mais claro aqui as diferenças. Estou muito feliz por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, né, seu comentário e compartilhe com mais pessoas esse vídeo, tá bom? Isso irá me ajudar bastante, né? E vejo você em breve com mais uma nova dica. Até!